Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Uhul! Estamos em Mateus. E hoje nós vamos começar, nós ainda estamos no capítulo 12, nós vamos ler agora o versículo 38 de Mateus, o sinal de Jonas. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like aí, vamos continuar nossa leitura bíblica e nos edificando cada vez mais. Então vamos lá. Ontem eu tava com um pouco de sono, né, gente? Abri a boca de sono várias vezes, mas é porque eu não tinha dormido bem. Mas hoje eu estou bem, hoje eu estou ótima. Como dizem, por fora eu estou bem, mas por dentro eu estou sensacional. Então vamos lá. O sinal de Jonas. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Gente, Jesus tinha muita paciência, Jesus já tinha feito 1 milhão de coisas, 1 milhão de sinais milagrosos, ainda vem: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Nossa, Jesus tinha explodido eles, olha que milagre. Meu Deus do céu. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Ai, gente, eu não sabia que vinha isso aqui escrito depois, tá? Já fiquei brava sem saber, mas Jesus ficou bravo também. Por isso que ele já deu uma má resposta aqui, né? Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Olha, gente, que lindo! Aqui a rainha do sul, ele tá falando da rainha de Sabá, que foi até Salomão queria fazer várias perguntas para ver se Salomão realmente era o homem mais sábio da terra. E aí ela fez as perguntas e Salomão respondeu tudo que ela queria saber e ela realmente comprovou. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descansos. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá esta geração perversa. Gente, isso aqui é bem forte, né? Que já ouvi vários pastores dizendo, por exemplo, quando é expulso um demônio de uma pessoa e ela não se cuida, né? Quando ela cai novamente, então aquele espírito ruim vem 7 vezes mais forte, né? Derrubando. Então, por isso que quando realmente existe uma libertação, né? É necessário que a pessoa realmente cuide da sua alma com muito mais zelo. Porque ele vai realmente encontrar a casa toda em ordem. A cabeça da pessoa vai estar lá, aberta, né? E perfeita para ele habitar. Ainda trazer 7 outras porcarias junto com ele, né? Então é importante que quando há uma libertação que se cuide, né? Para que isso não aconteça, que não venha 7 espíritos ruins junto. A mãe e os irmãos de Jesus, capítulo 46. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso daqui é forte de ouvir, né? Porque mostra que Jesus teve que renunciar à família dele aqui na terra, né? Para abraçar todos nós. Foi isso que ele realmente fez, né? Ele teve que renunciar tudo para estar abraçando totalmente nós. Quando ele diz quem é minha mãe, meus irmãos, não é falta de amor por essas pessoas, pela mãe que criou ele, que deu a luz a ele. Mas é uma prova de renúncia. Que agora ele tinha que estar ali
para falar do Pai, para passar a mensagem que ele estava ali na Terra. E as pessoas precisam aprender a se desapegar mesmo, sabe? Se desapegar daquele vínculo, cortar o cordão umbilical com a família para tá podendo crescer espiritualmente muitas vezes, crescer na vida, crescer mentalmente, porque tem pessoas que são tão grudadas, tão dependentes, que elas não conseguem cortar o cordão, não conseguem crescer, não conseguem evoluir, e isso faz a vida delas ir, ó, pra trás, ok? Então, aqui ele não tá falando não é falta de amor, tá? Gente, aqui é simplesmente que é uma renúncia, né? Uma renúncia que Jesus estava fazendo ali, né? E que muitas vezes nós também temos que fazer essa renúncia para estar alcançando algo maior na nossa vida. Capítulo 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedroso, onde não havia terra, logo brotou. Logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte caiu na boa terra, deu boa colheita e a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa passagem aqui do semeador, gente, é comum a gente ouvir essa passagem, né? Ouve-se muito. E o que quer dizer, né? Que entende? O que isso traz pra gente? Nada mais, nada menos que a gente realmente vai lançar várias sementes no coração de várias pessoas. Algumas sementes vão germinar, mas vão morrer. Outras sementes vão realmente dar frutos e uma boa colheita. Mas não importa se vai dar frutos ou não, você precisa lançar as suas sementes, você precisa se doar, né? É importante que você se doe, porque os frutos virão ou não, mas a sua parte você está fazendo que é semear, porque se você também não semeia, aí é 100% de certeza que você não vai colher absolutamente nada, que essa terra não... Se você tá na dúvida se você semear ali vai dar resultado ou não, na dúvida semeie. Na dúvida semeie sempre. O resultado você vai colher de alguma forma. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos ministérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedroso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo
a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quando a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quando a semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá a colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aqui Jesus explicou, né, perfeitamente para os discípulos dele o que significava as parábolas, né? E aqui já tá falando tudo, né? Porque que tem semente que vai semear, tem semente que vai dar fruto, tem semente que não. E tá bem explícita. Vamos ler agora a parábola do joio. Ainda no capítulo 13, no versículo 24. Jesus lhe contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o joio brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que eu tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem ao seu celeiro. O que a gente tira daqui? Meu Deus, como é profundo, né? Uma coisa tão simples, né? Quanto uma coisa boa, uma coisa ruim crescendo juntos ali. E depois, no final, você consegue separá-los. E assim, é meio que acontece, né? Com a gente. Às vezes a gente tá ali, bem, de repente vem uma coisa e pá! Estraga completamente aquilo que a gente estava fazendo, muitas vezes estraga em forma de um sentimento ruim, e aí eu digo para vocês, os dois estão ali, juntos, crescendo, o bom e ruim, o bom e ruim. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai esperar o quê? Você vai esperar o momento certo para sacar o ruim e queimar o ruim da sua vida. Não deixe que quando você for arrancar um, você cancele o outro. Não deixe que uma coisa ruim faça você desistir de uma coisa boa. Que ele diz aqui, não arranque agora que eles estão misturados, porque senão você vai acabar com o trigo. Então, se você, às vezes, por causa de uma coisa ruim, você para ali, não raciocina, não faz assim, não pensa nas consequências e para com tudo e joga fora tudo que era bom por causa de uma coisa ruim. Não, calma, no momento certo você vai conseguir separar isso e queimar o que é ruim da sua vida. Você precisa ter essa paciência, ele teve que ter a paciência de esperar os dois crescerem. Querendo ou não, ele teve que regar ali o joio, ele teve que estar ali cuidando do joio, porque senão ele ia perder o trigo. Então, às vezes, você tem que estar ali atento às coisas ruins, porque senão você perde as coisas boas. Você tem que gastar energia, às vezes, com uma coisa ruim, para não perder o que é bom. E é isso que ele fez aqui. Ele teve que gastar a energia dele com o joio, porque senão ele perderia o trigo, que era o mais importante. Então, foque nas coisas e não desista. O que acontece se eu não desistir? Pensa sempre assim. Porque, às vezes, a gente tá perto de conseguir uma coisa, acontece uma coisa ruim, a gente desiste, joga tudo pro alto. Não! O que acontece se você não desistir? Se você ficar ali de olho naquele joio ali, pra ver até onde ele vai, pra hora, no momento certo, você, arranca o joio e queima. Bota fogo nisso, certo? As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Então, o bom e o ruim juntos. Então, é importante que você separe. Eu preciso achar meus post-its, porque meu post-it... tem mais aqui. Eu adoro pôr post-it, gente. Eu sou rainha do post-it. Nem tá mais assim, né? Aliás, todo mundo usa Bíblia eletrônica, tudo eletrônico.
Ai, gente, mas eu gosto do papel ainda. Não sei se é porque eu desenho, não sei, eu gosto de papel. Olha que minha Bíblia tá cheia de post-it. Aí quando eu abro assim, eu falo, ai, me dá uma inspiração que eu quero falar. E aí tá aqui, ó, porque aí eu já coloco aqui no versículo, né? Algumas anotações. E aí, eu coloco sempre, se vocês forem anotar alguma coisa na Bíblia, não rabisca a Bíblia de vocês, né? Eu até grifo, mas não escreva na Bíblia de vocês. Escreva no post-it, coloca no post-it o versículo e o livro, porque se esse post-it cair, também você não vai saber de onde que é. Então, eu sempre coloco versículo e livro, para ficar bem certinho, para quando eu saber. Então, vamos lá para a parábola do grão de mostarda e do fermento. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que foi dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas. Olha que profundo. Proclamarei muitas coisas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Olha só, agora ele vai explicar o joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram explicação sobre a parábola do joio. Ó céus! Se os discípulos não estavam sabendo, imagina a multidão. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O filho do homem servirá os seus anjos, e eles tirarão do reino tudo que faz cair em pecado e todos os que praticaram mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai, aquele que tem ouvidos que ouça. Sim, né? E você já deve ter ouvido milhares de pregações que realmente é a separação do joio do trigo, é do bom e do ruim. Eu trouxe pra vocês uma coisa pra vocês atuarem na vida atual de vocês, que é, às vezes, uma coisa boa e uma coisa ruim tá crescendo junto dentro de vocês. Isso eu trouxe pra internalizar a parábola que Jesus tá dizendo aqui e fazer uma comparação. É claro que ele tá dizendo em relação ao final dos tempos. É claro que ele tá dizendo que o inimigo ali é o diabo. Mas isso a gente já tem, a gente já sabe. A gente não vai esperar até o final para saber o final da história que vai acontecer, né? A gente vai mudar antes e não vai deixar que seja... Nós não seremos o joio, nós seremos o trigo na história. Mas eu tô dizendo isso para agora, né? Quando eu digo o bom e o ruim vai estar sempre junto. Como é na sociedade, gente. Às vezes fala assim, nossa, que médico horrível. Nossa, que dentista horrível. Eu falo, gente, todas as áreas vão ter pessoas boas e pessoas ruins. Às vezes você foi no médico que era ruim, e aí, mas isso é ele, entendeu? Não quer dizer que todos os médicos são ruins. Às vezes você vai em outro que é maravilhoso, que é super humano, que é super atencioso, que é super carinhoso, você fica, uau, que lindo. Então, em todos os lugares vai ter o joio e vai ter o trigo. E dentro de você, principalmente, vai ter o joio e vai ter o trigo. E cabe a você saber discernir isso e no momento certo tirar o que é ruim. E não simplesmente porque entrou uma coisa ruim você jogar tudo fora. Então, como seria? Deus faria o quê? Não, no meio de tanta podridão, dane-se as pessoas boas que estão aí no meio, eu vou botar fogo nesse mundo. Não, Deus tá fazendo o quê? Deus está separando, está esperando, porque no final ele vai separar o joio do trigo. Alright? Vamos lá. As parábolas do tesouro escondido e da pérola do grande valor.
O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha, comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. A parábola da rede. E ele vai falando de várias parábolas aqui, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele vai falando... Aqui, só voltando aqui, gente, na parábola do grão de mostarda e do fermento, que a gente fala que você só precisa ter a fé tamanho de um grão de mostarda, né? Para conseguir as coisas. Olha só como que é tão pouca fé, às vezes, que você precisa para estar alcançando algo tão sublime. Então, o importante não é o tamanho da sua fé. Eu acredito que influencia, porque quando você tem fé, você coloca tanta esperança, tanta força naquilo, que às vezes é impossível. Você atrai aquilo de uma forma tremenda com a sua fé. E às vezes você tá meio assim, não. Então, por isso que, assim, você pode ter uma fé tamanho de um grão de mostarda, minúsculo, menor. Só que você pode ter uma fé tamanho de uma montanha. E eu tenho certeza que essa fé, o tamanho dessa fé influencia também. Não importa o tamanho da sua fé, mas eu acho que o tamanho influencia em você. Mais em você até do que no que vai acontecer. Então, vamos lá, parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentam-se e juntam os peixes bons e cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos e os justos e lançarão aqueles da fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas boas e coisas velhas. Eu acho que assim, deixa Jesus perguntar, vocês entenderam? É igual o aluno quando o professor pergunta na aula de matemática, você entendeu essa conta? Ela não fala assim, chega na hora da prova, tira 0, né? Eu acho que o povo era meio assim, viu? Porque Jesus explica muito bem, muito claro as coisas e o comportamento que eles deveriam ter, mas eles depois caem, né? Quando acabou de contar essas palavras, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? Judas aqui não é o Judas que traiu ele, tá? Pra quem não sabe, Judas, ele tinha um irmão que chamava Judas também. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E ele realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Aqui Jesus mostra que ele estava atuando na fé e na incredulidade, né? Tipo assim, vocês estão duvidando de mim? Porque o povo, quando fala assim, mas você não é uma pessoa... Quando eles falam assim, sua mãe não é Maria, eles querem dizer, tipo assim, mas você é uma pessoa comum, você é um filho de carpinteiro, você é uma pessoa comum, você não tem nada de especial. De onde vem tudo isso, né? E eu acredito que, tipo, os irmãos de Jesus... Imagina se você fosse irmã de Jesus. Eu não tenho irmãos, mas às vezes meu irmão sai por aí curando, sai por aí fazendo um monte de milagres, falando que é filho de Deus. Vocês acreditariam que seu irmão é capaz? Seu irmão, olha pro seu irmão aí, pra você que tem irmão. E seu irmão sabe... Você ia acreditar que ele era filho de Deus? Você que viu ele desde pequeno, porque Jesus cresceu com eles, né? Jesus, tipo, era um ser humano normal até então, né? Você iria acreditar? Mas que aconteceu? Que parte eu perdi
nessa rodada aí que o meu irmão começou a fazer milagres, meu irmão começou a fazer 1 milhão de coisas, né? Só pode ser adotado esse irmão. Então, para eles também era tipo, quando ele diz, um profeta não tem honra no meio de seus familiares. É porque eles viam a parte mais humana de Jesus, né? Totalmente humana. Então, para eles, acho que ficava mais complicado acreditar que Jesus realmente era ali, que, né? Como Jesus diz assim, só em sua própria terra, em sua própria casa, que um profeta não tem honra. E eu acredito que é porque eles viram a parte mais humana de Jesus. João Batista é decapitado. Oh, coitado. Capítulo 14. Porque, por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Enquanto João lhe dizia, não é permitido viver com ela, Herodes queria matá-lo. Mas tinha medo do povo, porque este considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Muito forte isso, né? Isso porque eu imagino que para aquela época João Batista era uma pessoa muito assim, acima, porque ele falava aquilo que ele pensava. Então, naquela época já era... Agora é complicado falar o que pensa, né? Mais ainda com essas histórias da internet. Naquela época também, né? Ele falava muito o que ele pensava. E por causa desse conflito dentro da família dele, que ele acabou perdendo a cabeça dele, por falar o que pensava. A primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões ouviram falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo de comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes. Olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-lhe aos discípulos e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meu Deus, né? Como Deus é maravilhoso. Gente, eu vou parar o vídeo por aqui, no capítulo 14, e aí vou começar a ler no próximo vídeo. Jesus anda sobre as águas. Olha só que tremendo, né? Que essa multiplicação dos pães, ela é uma das parábolas, é um dos milagres, né? Mais contados aí, né? Todo mundo conhece, mas às vezes a gente nunca leu, né? Na íntegra. Tá aí, e é isso daí mesmo. Jesus multiplicou o pão, os peixes, e Jesus tem o poder de multiplicar tudo, inclusive o amor no seu coração. Beijos, daqui a pouco eu volto no outro vídeo.